Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Abençoar, onde a graça e a família se encontram. Eu sou a Alessandra Abreu. Eu sou o pastor Wilson, mais uma vez estamos aqui com mais um episódio. Queria agradecer a audiência de vocês e queria lembrar vocês que esse podcast é o Pode Abençoar. Então compartilhe esse link com alguém, porque você também pode abençoar alguém compartilhando essa mensagem, tá bom? Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui, onde eu tenho certeza que vai agregar muito para a tua vida, muito para a tua família e para o teu ministério. E nós temos duas pessoas aqui que nos deram a honra de atender o nosso convite. Então, a Alessandra vai apresentar os nossos convidados e nós já ficamos com o coração cheio de expectativa pelo que vem pela frente aí. Hoje nós estamos recebendo dois pastores, um casal de pastores. Eles são formados em direito, mas pastoreiam a Igreja Virtude. Então, para nós é uma honra receber o nosso pastor Luiz Paulo e a nossa pastora Marli Henriques. E hoje nós vamos falar sobre... É um desafio ministerial, porque comunicação no casamento é um desafio, né? Então, eu já queria dar as boas-vindas para vocês, dizer que é uma honra para nós receber vocês. Sejam muito bem-vindos. Podem se apresentar aí para o nosso público. Que honra, nós aqui ficamos felizes com o convite. Estamos aqui de alguma forma para contribuir com aquilo que o Senhor tem feito através da vida de vocês. Muito bom mesmo, né? A gente tá feliz, estou junto com a minha esposa aqui. Que bom. Feliz por poder, de alguma forma, conhecer um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem feito e vamos aqui, de alguma forma, conversar um pouco, né? Transbordar. Vamos transbordar aqui hoje, né? E é interessante, eu vou contar para vocês que, assim, nós moramos perto e pastoreamos igrejas muito perto, então pode ser que vocês vejam a gente por aí, né? Eu creio que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? E são alianças que o Senhor faz. Então, nós estamos muito felizes por ter vocês aqui. E a gente já quer iniciar perguntando o seguinte: como foi que a graça alcançou vocês? Como é que vocês se conheceram? Conta um pouquinho como que foi o ministério. Conta um pouquinho da história de vocês aqui pra gente. Você vai ou eu vou? Eu e a Marli, a gente se conhece há muitos anos. A gente casou, vai fazer 21 anos agora, né? Em novembro. Olha que legal! Mas a gente foi vizinho de infância. Então, com 7 anos, eu mudei pra uma rua bem próxima à rua dela, assim, era uma rua que fazia esquina com a outra rua. Então, desde os 7 anos, a gente já tinha um relacionamento de vizinhos, de amigos, de meninos, de criança, né? Brincava na rua, na época que brincar na rua era permitido, né? Na época de jogar bola, correr, brincar de pega-pega. Soltar pipa, jogar Bons bolinha. tempos. Então, a gente morou desde 7 anos próximos, né? Ela foi minha vizinha e com o passar do tempo acabou que fomos conhecendo, a família foi se unindo. Eu venho de uma família cristã, meus pais já eram cristãos, minha avó, eu sou a terceira geração de crentes da família. Olha que beleza. E aí acabou que quando a gente tinha 11 para 12 anos, né? Eu lembro até que foi uma aposta de futebol. De um vizinho, né? De um vizinho, acho que jogava São Paulo e Corinthians, e o vizinho apostou: ó, se o São Paulo ganhar, vocês vão fazer alguma coisa. Se o Corinthians ganhar, vocês vão namorar. Não é isso? Olha, Era uma brincadeira de criança. Acabou que a gente ficou nessa de... os olhares já mudaram. A gente já estava muito pertinho, né? E eu, apesar de ser extremamente contra hoje o namoro precoce, 100% contra, 100% contra. Não sou a favor de crianças namorarem, não sou a favor. Mas naquela época o conceito era bem diferente e não era namoro que a gente fazia. Era só Era o namoro de olhar. era aquele namorico, né? Assim, mas acabou que deu certo, né? A gente foi ficando juntos e a gente teve a graça de... Meu sogro, ele era gerente de um banco e era muito influente numa região de São Paulo. E quando eu fiz 14 anos, naquela época, 14 anos, a gente podia trabalhar, né? E o pai dela arrumou um emprego pra mim e arrumou um emprego pra ela no mesmo dia, né? Assim, nós começamos a trabalhar no mesmo dia. Olha que legal. Em empresas diferentes, no mesmo bairro. Então a gente ia de manhã, o pai dela me pegava com ela e íamos trabalhar e voltávamos trabalhando. E ela estudava
em Santana e eu também estudava em Santana na época, né? Meu Então a Deus, gente, que desde Tudo essa época, junto, tudo fazia junto. sempre fazendo isso junto. Então começamos a namorar muito cedo, fomos crescendo, fomos nos envolvendo. Marli, ela vem de uma família católica. Minha mãe era líder de adolescentes na época da igreja que a gente congregava. E minha mãe fez um convite para ela: vamos lá num culto e vamos. E ela foi, acabou se convertendo, recebendo Jesus. E de lá para cá a gente tem caminhado, servindo a Jesus. A gente hoje, talvez eu não consigo pensar na minha vida. Acho que nem você, né? Pensar na minha vida, eu nem sei. Eu nem sei. Hoje eu tenho 43 anos. Eu não sei pensar na minha vida sem a Marli. Eu não consigo ver, não lembro, não tenho memórias, assim. Pouquíssimas coisas eu lembro antes de ter conhecido ela. Porque depois que a gente se conheceu, acabou que a gente ficou junto o tempo todo. Éramos vizinhos. Depois começamos a trabalhar juntos. Íamos para o colégio juntos. Estudamos na mesma faculdade. Em períodos diferentes, assim, porque ela é um ano mais velha do que eu. Então ela começou um ano antes a faculdade. Mas acabou que tudo que a gente fez de lá para cá foi juntos. Casamos novos. Então, no meio disso tudo, Marli teve um encontro com Jesus. Eu sempre fui muito envolvido com o ministério, por ser filho de crente, né? Não tem jeito, né? Minha mãe levava a gente para a igreja, era enrolado no cobertor com meses de vida, né? E eu tava até contando isso para algumas pessoas. Você compartilhou, pastora, que você não podia ter filhos, né? Isso. E minha mãe também. Minha mãe tinha um problema de saúde e o médico diagnosticou uma impossibilidade de gravidez. E ela, durante muitos anos, ela perseguiu isso. Perseguiu uma promessa. Deus havia falado que ela seria mãe. E ela nunca desanimou. E graças a Deus ela engravidou. E depois que ela engravidou, ela continuou a pegada ministerial dela. Era uma líder de jovens na época. Então, imagina, seria a maior infidelidade a Deus, depois de ter filho, ela se afastar do ministério. Então, ela colocou a gente, assim... E ela teve... Eu sou de 1980 e meu último irmão nasceu em 1985. Mas setembro de 80 eu nasci e meu irmão nasceu em maio de 85. Então, em 4 anos e meio, minha mãe teve 4 filhos. Olha! Então, a gente tem uma diferença bem pequenininha de um para outro. E lá em casa é 1 ano e 5 meses de diferença. Então, você imagina uma mulher com 4 filhos, envolvida no ministério, envolvida Minha mãe nunca foi pastora nem nada, mas sempre foi envolvida com tudo na igreja. Então, a gente ia muito cedinho para a igreja, não tinha desculpa. A gente estava lá envolvido. E isso fez muito bem para nós. Hoje eu sou meio, assim... Nós, né, na verdade, pensamos algo a respeito disso, porque tem muito casal que tem filhos e entraram num curso do mundo, da rotina do mundo, na psicologia do mundo, no cuidado que o mundo impõe, e hoje tem muitos pais chorando, né? Com certeza. Muitos pais chorando. Meu filho não quer Deus, meu filho não quer Jesus, meu filho não quer... Primeiro porque não vive dentro de casa um evangelho Genuíno, na mesa, né? Exato. Não vivem na mesa, e espero que a igreja vá fazer o papel que o pai e a mãe têm que fazer. Exato. E segundo, porque na hora de levar o filho para a igreja, que é o mínimo que uma família que quer que o filho cresça, ele coloca tanto empecilho que meu filho tem que acordar cedo da manhã, a gente não pode, porque a gente tem uma rotina, a gente tem... Então, hoje tá frio. Hoje eu tenho 3 filhos, nós temos 3 filhos, né? O João tem 17 anos, está entrando na universidade, Ana Luísa com 13 anos e a Elisa com 6 anos. E a gente tem uma alegria de ter todos os 3, cada um na sua fase, cada um no seu momento, envolvidíssimos com a pregação do evangelho, envolvidíssimos com uma vida que agrada a Jesus e participando de tudo, né? Hoje nós pastoreamos uma igreja que tem bastante gente e a gente ouve com muita frequência: pastor, eu não posso porque assim, meus filhos têm uma rotina, dormem cedo. E a única coisa que eu falo assim: olha, irmão, eu sei bem o que é ter filhos pequenos. Eu sei bem o que é trabalhar o dia inteiro. Eu sei bem o que é cuidar de uma família. E eu só espero que você não esteja tomando decisões erradas, que amanhã você pode se precipitar, porque hoje a gente cuida de pessoas que pensam assim e cuida de pessoas que pensaram assim. Exatamente. Então a gente consegue ter o panorama, né? Exatamente. O começo e o final disso. E infelizmente a maioria das pessoas que trataram, né, amor, os filhos dessa forma, com essa proteção, não, porque
só Hoje pode levar choram. muito tempo, porque muito barulho na igreja vai, né, danificar o ouvidinho. Eu lembro que a gente tinha o Vitor Hugo pequeno e a gente tinha um grupo de louvor, e o nosso grupo visitava muitas igrejas, ia para muitas igrejas, ele era a base do bebê conforto, colocava ele lá debaixo do banco, no bebê conforto, dormia, e o barulhão tocando E é o que o lá. pastor falou, na verdade, eu acho que essa é a construção. Então, eles iam a gente tinha que ensaiar, então o que a gente fazia com eles? E é engraçado que o pessoal do grupo, praticamente quase todo mundo teve filho junto, que era todo mundo da mesma idade. Então a gente tinha lá 4 crianças recém-nascidos e eles ficavam o quê? Então às vezes tinha um carpete, um levava um colchãozinho e colocava lá. E eles acostumaram em guitarra tocando, em bateria tocando. E eles estavam lá. Hoje, os meus filhos e os filhos de todos eles são músicos na igreja. O meu filho tem 12 anos, toca bateria. A minha filha tem 11 anos, canta, é envolvida com adolescentes, jovens. Ela e muito ama. mais do que isso, né? Amam a Jesus. Exato. Porque, assim, ó, eu acho que a teoria e a prática, elas precisam dar junto. Exato. Então, se o filho vê o pai falando algo e não vê o pai fazendo algo, se o filho ouve o pai dizendo que algo é importante, mas olha para a vida do pai e não vê a prática, a gente imita comportamento, né? A gente sabe o comportamento, a atitude, o testemunho que faz com que a nossa família, de alguma forma, venha atrás, né? E eu acho que, assim, pensar que levar o filho para a igreja, só isso vai ser suficiente, é um erro. Mas privar o filho desse convívio, desde que você esteja participando de uma igreja saudável, de uma igreja que realmente valorize família, porque a gente sabe que não é fácil, né, amor? A gente hoje... a Marli tem um trabalho com mulheres e eu acho que uma das mais nobres causas hoje é reposicionar a mulher na sociedade como esposa e como mãe. A construção ou a desconstrução desses papéis afetaram demais a família. E o problema grande hoje que a gente tem visto é que muita gente leva para dentro da igreja e coloca para a igreja o seguinte, ó, cuida dos meus filhos aí. Como se fosse uma responsabilidade da Educa eles igreja, né? E aí, achando que só o fato também de levar para a igreja vai fazer com que o menino se torne um filho de Deus. E isso é um outro engano. Então, eu acho que você ter o equilíbrio, você saber a estação, né? Por exemplo, hoje nós temos reorganizado a nossa casa ministerial com essa ideia. Tem pessoas que são líderes e tem um chamado ministerial, mas elas estão numa estação diferente, com filhos pequenos, onde o ritmo tem que ser um pouquinho mais lento por conta dos cuidados da criança. Sim. Eu lembro que, assim, eu vivi minha vida na igreja, mas a gente vivia numa outra cultura, né? numa outra demanda social. A gente não tinha tanta correria como é hoje, então valia para aquele tempo. Para hoje, eu acho que o equilíbrio de você saber respeitar os momentos, as estações. Hoje a gente tem estudado algumas comunidades de fé, algumas igrejas que, quando a mulher engravida, e depois que o bebê nasce, ela se afasta, pelo menos por um período grande das atividades. Isso no passado era um choque para a igreja, né? Poxa, a igreja via isso com maus olhos, mas hoje é necessário porque você está devolvendo a mulher para o papel de mãe, porque há uma sociedade que desconstruiu esse papel. Então a igreja precisa participar também da reconstrução do papel da esposa e mãe. Então, isso é muito importante. A pergunta foi como a gente conheceu a graça. Eu tive um encontro com Jesus com meus 13 anos de idade, num acampamento que a gente foi da igreja. E, apesar de ser filho de crente, 100% influenciado por aquilo que era a fé dos meus pais, mas teve um momento na nossa vida que a gente teve um impacto. Eu, com os meus 13 anos, e a Marli também, por volta disso, né, mãe? Sim, eu comecei a ir na igreja aos 11, né? Quando foi pelo convite da minha sogra. E era muito contraditório a minha realidade, né? Porque eu vim de uma família católica, porém não praticante, né? Mas eu sempre fui apaixonada na atual
situação era pela religião, né? Porque é o que a gente buscava. Mas eu tinha algo que queimava no meu coração, não sabia entender por quê, né? Porque eu ia pra missa e eu ia sozinha, desde os 7 anos de idade. Minha mãe não levava porque tinha uma igreja no final da rua, então eu ia sozinha. E quando eu fui convidada, realmente eu tive uma experiência com a presença de Jesus, né? Aí isso foi com que de fato e de verdade transformou. Assim, eu falei, não, é isso que eu quero para minha casa. Eu não era casada, eu falei, eu quero isso para meus pais, eu quero isso para minhas irmãs, né? Eu só tinha uma irmã, depois nasceu a Maiara, a caçula. E eu falei, então, de fato, de verdade é isso. Eu me encontrei com a presença de Jesus. Mas aí a gente vai crescendo, vai conhecendo. E eu lembro de uma situação que a gente ia toda segunda-feira numa reunião que tinha na Renascer, ali na Lins de Vasconcelos. E aí o pai do Luiz tinha uma pessoa que levava, enchia uma Kombi de adolescente jovem, levava a gente, né? E eu lembro faz muito tempo. E eu lembro que tinha um apelo, né, todas as noites, era muito evangelístico o evento, né? E por eu não entender ainda, eu toda segunda-feira, eu confessava a Jesus. Toda segunda-feira. Dava a mão, ia lá. Eu ia. Na minha adolescência. Eu aceitei tanto Jesus. Eu falei assim, não fiz nada de errado, né? Mas até que eu tive o entendimento que eu não precisava repetir. Hoje a gente tem algumas pessoas lá na igreja que todo domingo levanta a mão na hora do convite. E eu falo pra Maria, essa aqui é igual você, Maria. Eu falei assim, uma hora ela vai entender como eu entendi. E aí, um dia, né, numa reunião na casa do Luiz, aí eu já tinha 14 anos, eu entendi, né? Foi explicado, né? Fez aquela questão da consolidação, me explicou o que eu tinha feito, a minha confissão e que eu não precisava fazer, né? Ali só era um processo para cada dia mais a fé em Jesus ser edificada através de mim. Então foi muito nova, né? Nós fomos muito novos, alcançados pela graça de Jesus. Meu Deus. E uma vez alcançados por essa graça, né? Gente, às vezes as pessoas falam assim, é difícil servir a Jesus. Eu falo, gente, não, é difícil não viver sem ele. Experimenta não servir a ele para ver. Você vai ver o que é difícil. Sem ele, gente, não dá a vida sem ele não dá, gente. E, pastor, a gente sabe que a igreja que vocês pastoreiam é uma igreja grande também, né? E como concilia a questão igreja e família? Então, eu preciso ter tempo para que eu cuide da igreja, porque requer muito da gente que pastoreia, mas a minha família também requer esse cuidado, que o senhor disse algo aqui no início que é muito verdadeiro. Muitos filhos de pastores, alguns continuam o trajeto, outros, eles nem querem ir para a igreja, porque eles se sentem tão... Eles querem Deus, só não querem... A igreja do pai. E às vezes alguns também nem querem Deus, alguns desviam, porque ele diz, eu não lembro do meu pai comigo, cara. Não lembro do meu pai ter ido comigo aqui na padaria, tomar um café comigo, bater um papo, porque ele descarregou tanta energia na igreja. Eu só lembro do meu pai lá fazendo visita, mas eu não lembro do meu pai na minha casa cuidando dos filhos. Então, como que a gente dosa esse cuidado em preservar a casa de Deus e preservar a nossa família também? Como que a gente... Pastor, eu acho que esse é o maior desafio. Não só do pastor, mas do empresário, da mulher empreendedora. Porque todos eles, o pastor, o empresário, a empreendedora, são movidos por uma visão. Geralmente é gente visionária. É gente que recebeu uma visão e de alguma forma corre, gasta a vida, coloca a energia, o casamento, a família toda em favor daquela visão. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa entender o que é prioridade, né? Eu costumo dizer que a palavra prioridade, ela não comporta plural. A gente tem uma mania de falar assim, as minhas prioridades. Mas se é prioridades, já deixou de ser prioridade. Porque o que vem segundo já não é importante, entendeu? Então, assim, Vamos repetir isso para você entender. Olha o que o pastor está explicando para nós aqui. Não existe, algo para você pensar nisso. Prioridade no plural. Então, vamos entender isso aí, pastor. Porque a palavra prioridade é a priori, né? O que vem primeiro. Então, o que vem primeiro? É claro que se você setorizar a tua vida, você consegue ter
prioridades diferentes, né? Sim. Então você pode ter uma prioridade na tua saúde, você pode ter uma prioridade na tua alimentação, você pode ter uma prioridade nas tuas finanças, você pode ter uma prioridade. Aí nesse aspecto você tem prioridades, mas naquela área você tem que definir uma prioridade. Não Que tem. é um top pra você ali. Então você precisa pensar na sua vida. O que é importante na tua vida. Por exemplo, quando você vai para a Bíblia, depois de Deus criar todas as coisas com a sua palavra, ele pega e não fala, ele faz o homem. Sim. E sopra dentro do homem o seu espírito. Foi a única coisa da criação que recebeu o espírito de Deus. Foi o homem. Aí Deus faz para o homem uma mulher, ou faz do homem uma mulher. E aí ele constitui o quê? Uma família. Nos moldes hoje que a gente usa, o casamento. Então a Bíblia é um livro que começa com o casamento e vai terminar com o casamento. Jesus e a igreja, né? As bodas do Cordeiro. Sim. Então, o que para Deus é prioridade? A gente precisa pensar. Então, família é prioridade. Família é o que vem primeiro. Então, no aspecto, quando Deus quis criar, quando Deus executou o plano, na verdade ele não criou, né? A Bíblia fala que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Mas quando ele executou o plano de enviar o cordeiro para a terra, para o sacrifício, aonde que ele colocou Jesus? Dentro do quê? De uma família. Sim. Maria, uma jovem desposada com José. Essa palavra desposada fala que ela era comprometida para o casamento. Ela não era casada ainda, ela era noiva na nossa linguagem. Então, ele faz criar uma família para introduzir Jesus. E coloca Jesus dentro de um ambiente familiar, mostrando mais uma vez para nós o que é prioridade para Deus. Então, família para Deus sempre vai ser prioridade. Por isso que o diabo sempre luta para destruir a família. Sim. Todas as pautas ideológicas do momento têm um objetivo: destruir o que é prioridade para Deus. Então, hoje, quando a gente fala de prioridades, nós precisamos corrigir isso. Porque a pergunta que o senhor me fez é: como conciliar isso? É definindo bem a tua prioridade. Então, quando a gente tem o que é claro, a nossa prioridade, hoje nós temos uma aliança. Nossa aliança é a família. O nosso casamento é uma aliança e a partir do nosso casamento nós construímos uma família. Então eu tenho uma aliança com o meu time ministerial. Qual é a aliança que eu tenho com eles? Se um dia eu estiver passando qualquer crise na minha família, eu vou me afastar do ministério para socorrer o que é a minha prioridade. Glória a Deus. E isso é uma coisa que a gente não negocia. Então é claro que nós não somos uma família perfeita, nós não somos uma família que acertamos em tudo, mas nós temos claro o que é a nossa prioridade. Glória a Deus. Então, minha vida toda eu almejei o ministério. Com 13 anos, como eu disse, eu tive uma clareza do meu chamado. E de lá para cá eu não fiz outra coisa. Então, eu nunca desejei fazer uma faculdade, eu nunca desejei fazer nunca desejei trabalhar profissionalmente, me tornar um empresário. Tudo que eu fazia só tinha um objetivo. Eu sabia que em algum momento eu não tinha clareza, não tinha o que ia acontecer, mas eu tinha um apontamento. Um dia eu vou me tornar alguém que vai servir a Deus de forma integral. E fui deixando, de acordo com meu entendimento, né? O Espírito Santo foi construindo isso. O pai da Marli, a gente já tinha 16 para 17 anos, né? E aí ele me chamou para uma conversa. Ele falou assim, ó: se você quiser casar com a minha filha, você vai ter que ter uma faculdade. Porque Eita. eu venho de uma família de comerciantes, onde ninguém tinha se formado. Meu pai era português. E a cultura da minha casa é comércio. Sim. Meus irmãos não se formaram, todos eles são empresários. E não tinha aquele apontamento dentro da minha casa: você precisa estudar. E acabei entrando na faculdade de Direito por uma imposição do meu sogro, que talvez enxergou. Meu sogro não se converteu até hoje, a gente tem orado tanto pela conversão dele, mas ele foi o maior profeta de Deus na minha vida, porque ele me colocou no trilho daquilo que Deus usou
Porque Deus, através da sua Verdade. soberania, ele usa. Usa Sim, quem né? ele quer, da E, forma que ele e eu entrei na faculdade de Direito por um único objetivo. Eu queria casar com a Marli, eu não queria ir contra o pai dela. Sim. É isso Então, eu me aí. formei em Direito, Deus usou o Direito durante muitos anos, de forma extraordinária, me tornei um advogado, assim, muito bom nas áreas que eu atuava. E de 6 anos pra cá, eu me afastei da advocacia. Por quê? Porque, de alguma forma, algumas coisas começaram a tomar muito tempo. O caminho Então, foi a apontado, advocacia né? cresceu, Correto. a igreja, o ministério que a gente lidera e pastoreia cresceu. Glória a Deus. Isso tudo, de alguma forma, aconteceu que a nossa família também cresceu, né? Uhum. As crianças já não eram só crianças, já estava tendo um adolescente que exigia mais tempo. Uhum. E a gente teve que, por conta da prioridade, que a família tomar decisões. É. Tomar decisões, recuar em algumas coisas. Exatamente. Então, eu acho que quando a gente tem a clareza do que é prioridade, você consegue tomar decisões sem peso. O problema do pastor, do empresário, da mulher empreendedora, quando eles não conseguem estabelecer bem a prioridade, é que todas as decisões deles vão ser pautadas pela prioridade que eles elegeram. Então, se a prioridade for o trabalho, o ministério, as coisas que um faz, e não a família sempre vai ficar em segundo lugar. E se já ficou em segundo lugar, deixou de ser Já prioridade. deixou de ser. Então, aí perde a saúde, porque o filho percebe. O filho percebe se o pai dá mais atenção para a ovelha, para o discípulo, para o ministério. O filho percebe se o pai dá mais atenção para a empresa. O filho percebe se a mãe dá mais atenção para o Instagram, para a internet, ou para a empresa. O filho percebe. Eu acho, a Marli tem mais experiência que eu nisso, mas nessa questão da criança. A criança chega uma hora que ela se acostuma, porque ela fala assim, eu já sei que eu não vou ter a atenção que eu preciso. Exato. Então ela já nem entra em atrito. Verdade. Inclusive, quando ela tenta uma vez e o pai fica nervoso, a mãe fica nervosa. Ela tenta 2 vezes, o pai fica nervoso, a mãe fica nervosa. Na terceira vez, ela já se sente oprimida e ela já nem vai, porque ela não quer ter o pai no tempo que ela pode ter, nervosa. Nervoso, né? Exato. Estressado. Então ela se acostuma, ela fica ali naquele lugar. É um desafio, mas é possível. É um desafio. E principalmente na igreja, eu acho que isso é muito importante. Porque a gente está ali em nome de um Deus que é Pai. Né? Um Deus que é Pai. Aí. E se a gente não entrar e colocar as coisas como elas precisam ser, como é que eu posso falar de um pai que deu seu único filho, viver isso e não ser pai Sim. dentro da minha casa? A gente entrevistou aqui um pastor, ele é formado em solução de conflitos, né? Eu esqueci o nome agora, mas é em resolver conflitos familiares, né? Ele falou uma coisa assim muito forte que eu não esqueço. Ele falou assim, muitos filhos não querem a igreja e muitas mulheres também não querem se comprometer no chamado que tem na igreja, porque a igreja deixou de ser o corpo de Cristo. O ativismo ministerial é tão grande por parte, né, dos pastores, que ela não enxerga a igreja como o corpo de Cristo. Ela passa a ser como amante. Ela tem que disputar o tempo do marido com a igreja. Isso foi muito forte para mim, que realmente a gente vê isso, muitos pastores, né, que sacrificam as suas casas, muitas mulheres cristãs também, né, que tem aquela questão, se eu não estiver fazendo as coisas para a igreja, se eu não estiver fazendo as coisas na igreja, eu não estou trabalhando para Deus. Quando, na verdade, quando você lava a sua louça, quando você coloca a sua mesa, quando você cuida do seu marido, você cuida dos seus filhos, você está trabalhando para o Senhor, porque é o que o Senhor falou. A família é prioridade para Deus. Pessoas que são prioridades para Deus. Então, quando você está cuidando daquilo que Deus te deu, e eu sempre falo lá na igreja, quando a gente chegar lá no céu, Deus não vai perguntar assim, quantos carros você comprou? Quantas faculdades você fez? Quantos bens você conquistou? Mas Ele vai querer saber o que é que você fez daquilo que eu te dei. Do marido que eu te dei, dos filhos que eu te dei, daquilo que eu te dei, o que é que você fez com eles? Né? E aí é difícil você, de repente, falar assim, nossa, eu me envolvi em tantas coisas e esqueci do meu marido, E a esqueci gente dos meus lembrar filhos. de que a igreja, ela é constituída
de famílias. Então, se a família ela já está com o relacionamento quebrado e a igreja chegar com as famílias nessa forma, a igreja também vai estar quebrada. Então, se nós dermos a prioridade em tratar nossa família, cuidar da nossa família também, direcionar o tempo para que a família esteja saudável, a igreja também vai estar saudável. Eu vi uma frase que para mim é uma chave, que fala assim que ministério não sustenta família, mas família sustenta ministério. Sim. Verdade. Então, assim, nosso propósito é ter clareza, né? Eu como pai, eu tenho 3 fases diferentes hoje, né, Mar? O João apontando para uma saída de uma fase indo para a fase adulta. A Ana Luísa saindo da infância, indo para aquela fase da juventude. E a Elisa numa infância plena, né? Exigindo da gente a atenção. Sim. E a gente precisa entender isso. Hoje, eu não tenho medo de afirmar. A Marli, ela tem uma missão hoje. Ela é pastora, ela lidera mulheres na igreja, ela é muito influente, o toque dela em tudo que a gente faz, tudo que a gente vive na igreja é extremamente importante. Mas hoje, é a missão dela como mãe, ela hoje me perguntaram esses dias, cara, qual que é a importância da Marli no seu ministério? Eu falei, toda, sem ela eu não funcionaria. Por quê? Porque ela me dá toda a condição para eu poder sair durante o dia e ministrar, e falar, e pregar, e planejar. Por quê? Porque ela também, apesar de ser extremamente operante no dia a dia do ministério, extremamente, né? Tem dia que a gente atende 2, 3 pessoas no dia. Ela viaja, ela faz um monte de coisas, mas ela nos dá toda a segurança dentro de casa, de ter uma casa bem cuidada, de ter os filhos bem posicionados. Como é que é a frase que você usa lá da mulher? A mulher, ela é o termostato, não? Como que você É o fala? termostato. Ela é o termostato da casa, né? Ela sabe... Ela não é o termômetro, que o termômetro ele mostra a temperatura só se tá alta, ou se verdade. tá baixa. E o termostato ela traz o equilíbrio. Se a casa tá muito quente, ela traz pro- traz. Se tá verdade. muito fria, Se tá muito frio, ela aquece, né? Então, É verdade. Ótimo. ela consegue trazer esse isso. Então, hoje, eu chego em casa, minha casa é para nós o nosso melhor lugar. Entendo. E assim, né, dentro dessa questão, disso que o senhor falou, né, assim, que hoje a casa de vocês é o melhor lugar. Mas a gente sabe que essa não é a condição de muitas famílias, mesmo cristãs, né? Há muitos problemas familiares. E aí eu queria trazer um específico aqui para a nossa mesa, que é a comunicação. Vocês acham que a comunicação é um problema dentro do casamento? E a que ponto isso é um problema? Né? Ou se é o principal problema na visão de vocês? O que vocês acham? A comunicação é um problema dentro de um relacionamento, um casamento? Fala aí, meu amor. Você é eu mais... falo, a comunicação em si, ela não é o problema, né? De fato, ela é como ela é tratada dentro da casa, da igreja, em qualquer lugar. Como ela é tratada é que vai ser o problema. Porque a comunicação é uma das ferramentas mais poderosas que Jesus deixou para nós, porque a comunicação é para relacionamento, né? Então, hoje, o que a gente percebe muito, as famílias hoje estão se deteriorando, estão entrando em conflitos porque elas não sabem comunicar. Elas não sabem mais se expressar. E por que isso acontece? Porque elas não sabem mais ouvir. Elas não param mais para ouvir o outro. Elas não têm mais paciência para ouvir o outro. Eu até brinco, esses dias eu falei com o pessoal dos voluntários lá da igreja, que agora a gente ouve tudo acelerado, né? A verdade, comunicação do WhatsApp. E eu falei assim, se você não tomar cuidado, você interpreta mal aquela comunicação, que podia ser uma comunicação, às vezes até adocicada, ponderada, mas você ouviu ela tão correndo que parecia que a pessoa estava agressiva. Muda o tom, né? Muda o tom, A velocidade muda o tom das coisas. Exatamente. Então eu falei, então tudo comunica. O jeito que você olha comunica, o jeito que você fala comunica, o jeito que você se porta comunica. Então hoje a gente percebe que
o que tem precisado é entrar nesse equilíbrio. Tanto o casamento quanto com filhos, a gente tem precisado buscar. Isso a gente não busca só em teorias. A gente busca realmente deixando Cristo construir dentro de nós essa inteligência espiritual. Porque a gente fala tanto de inteligência emocional para as coisas, que esquece que quem habita em nós traz uma inteligência espiritual para edificar e construir essas coisas que de fato são fundamentos, né? E a comunicação é um fundamento dentro da nossa casa. Então, eu acredito muito que ela é tão importante que o próprio Deus, quando ele criou, ele comunicou através de uma linguagem falada. Ele criou através disso. Quando ele falou o que o homem precisava fazer, cuidar do jardim, ele comunicou de forma clara. Então, eu acredito muito nisso, que hoje nós precisamos ouvir mais para que a nossa comunicação seja cada vez mais clara e pautada, assim, em fundamentos, que é a palavra de Deus. Isso é perfeito. A comunicação, ela é o princípio das relações, né? Então, não adianta só pensar algo e gerar uma expectativa. Se eu estiver só no campo do pensamento, Sim, principalmente, vamos falar do casamento, que foi a pergunta bem objetiva. Então, a comunicação, ela é muito, muito, muito importante nas relações humanas. Então, numa amizade, quando você comunica bem o que você espera, o que você precisa, qual a sua intenção, quando você sabe fazer perguntas, você acaba tendo uma amizade um pouco mais produtiva. sim. E se isso acontece na amizade, no campo das vendas, né, comercial, no corporativo, um vendedor, ele precisa aprender a comunicar bem o objetivo dele, né? O produto, o que serve, qual é o propósito, quanto custa. Então, simplesmente ele fala, quer comprar? Não. Então, não comunicou bem, porque, né? Então, no casamento é a mesma coisa. A gente tem hoje pessoas diferentes, de culturas diferentes, que se uniram na aliança do matrimônio. Então você tem uma família, no meu caso da Marli, um cara que vem de uma família de comerciantes, onde a conversa, a comunicação, a venda, a habilidade na oratória era algo que vem do berço. Aí você vem de outra... E que, assim, ninguém estudava... Não que nós éramos assim, mas assim, meu pai nunca exigiu da gente nota 10, meu pai nunca viu boletim, meu pai nunca frequentou reunião de escola, como que é? As reuniões que a gente vai hoje, eu não lembro do meu pai ir. Então, assim, em casa éramos 4. Eu ficava doente e ninguém ia pra escola. Mas minha mãe falou, não, então ninguém vai pra escola hoje, porque seu irmão tá doente. Aí o outro ficava doente. Pô, a probabilidade de 4 crianças ficar doentes no mês era grande. Então a gente quase não faltava muito. Porque era uma cultura. E então eu tinha uma cultura familiar, uma forma de comportamento em casa. A gente nunca tinha ido ao mercado. Por exemplo, meu pai não tinha cultura de fazer compras de forma mensal. Certo. Então, a gente comprava assim, meu pai trabalhava com refeição, com comida. Então, ele já trazia as coisas da empresa para casa. Quando faltava alguma coisa, ia rapidinho no mercado e comprava. Tô dando alguns exemplos das coisas que aconteciam, né? A casa da Marli já era totalmente diferente. O pai dela, a compra do supermercado era um evento na família, não é? O nosso, até hoje. Ia todo mundo uma vez por mês lá no supermercado, já ajudava a tirar as compras do carro, organizava. Do carrinho. O pai dela, um administrador, gerente geral de agência de banco. Então, assim, aquele cara sempre controlado, sempre bem vestido, tinha hora para começar, tinha hora para terminar. Lá em casa nunca tinha hora para começar nada, nunca hora. Então, você imagina, duas culturas 100% diferentes. Meu pai é português, meu sogro nordestino. Mas fala mais diferente, sei lá, sei lá, ela só tinha mulher na casa dela, são 3 meninas, 3 meninos e uma menina. Então, a cultura... Aí a gente casa. Apesar da gente já se conhecer desde criança, como a gente disse aqui, não é a mesma quando coisa. a gente foi para dentro da casa, não é a mesma coisa. Nós sofremos muito. Sim. Porque apesar de hoje a gente ter um relacionamento muito, muito, muito bom, no começo não era assim, porque eu esperava que ela fizesse coisas, mas eu não falava para ela. Ela esperava que eu agisse com ela de uma forma que ela não me falava. Então,
qual era o problema? Comunicação. Sim. Não era a gente não se amar. Uhum. Não era a gente não querer estar um com o outro. Era simplesmente você pensar algo e não comunicar. Sim. Quando Deus põe Adão no jardim, ele fala assim, olha, deixa eu falar para vocês o que eu espero de vocês aqui. O que Deus estava fazendo? Era comunicando, né? Dizendo para Adão o que era a expectativa de Deus. Então, no casamento, com os filhos, dentro de um ambiente de casa, muitas pessoas sofrem Sim. por não saber se comunicar, por ter medo, por ter sido reprimido. Tem gente que não fala com o marido porque tem dentro de si uma ferida de infância com a figura do pai. Sim. Então, assim, não tinha abertura para falar com o pai. Não podia falar o que queria. Não podia falar, não, pai, eu não quero o Guaraná, eu quero suco. E aí a mulher entra num casamento com essa mesma mentalidade. Essas portas lá de trás. Então ela não fala, e espera que o marido de repente fale com ela de uma forma, toque nela de uma forma, ou não faça algo porque lembra traz uma memória isso, ruim. E o marido a mesma coisa, né? Tem coisas que, por exemplo, eu lembro da minha infância que eu não quero viver. Sim. Não porque foi ruim, não quero seguir com isso para minha geração. Sim. Então, quando eu comecei a ver que eu estava podendo repetir um padrão, eu ficava bravo. Porque, assim, ela não entendia por que você ficou bravo de repente? Eu não conseguia falar. Até que eu falei, não, porque eu acho que isso não tem que acontecer. Quando comecei a falar, quando ela começou a falar, a solução vem. Porque algum momento que você sabe, pô, não fala assim comigo que eu não gosto. Sim, né? Então eu tenho pessoas que perto da gente que não gostam que mexem no cabelo deles. Não gosta. Então, às vezes, é normal você falar assim, ô, querido, como é que você tá? O cara fica nervoso, mas nunca fala. Por exemplo, cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Põe a mão no meu ombro, aperta minha bochecha, mas deixa eu te falar, não mexe no meu cabelo. Mas se é a pessoa pastor, mas não é evidente. Mas né? se você não fala, como é que eu vou saber? O senhor não se importa que mexe no cabelo? Nem um pouquinho. Eu não tenho problema com isso. Não é? Aliás, tem uma coisa que eu não me importo, não é, Márcio? De verdade. Não perco tempo. Não tem essa vaidade. Não tenho essa vaidade. Mas é muito sério, porque a gente tem dentro dos comportamentos, dos perfis comportamentais, Sim. né? Tem a questão das linguagens de cada um, a forma como cada um se expressa, porque a comunicação ela não é só verbal, tem a comunicação não verbal, né? Exato. Eu costumo dizer que Deus sabe entender a gente verbalmente e de forma não verbal, né? Então Deus sabe quando a gente chora o que a gente está Qual o passando. sentido, né? Deus sabe quando a gente está em silêncio o que a gente está querendo comunicar. Agora, as pessoas que a gente escolhe, né, para andar perto, principalmente a nossa esposa, consegue fazer essa leitura? No começo, não. E é interessante isso, porque assim, se a gente for olhar para a Bíblia, a Torre de Babel é um exemplo de uma comunicação bem ajustada, né? Quando uma comunicação está bem ajustado, o plano vai longe. Tudo vai acontecer e vai acontecer aceleradamente. Quando teve um problema na comunicação, aí o negócio desandou. Né? Porque não é só, igual a pastora colocou uma coisa muito bem colocada, o problema não é a comunicação. Ela pode ser a má comunicação ou é a falta da comunicação. Porque a comunicação é uma bênção. Não, e a comunicação vai existir. De uma forma ou de uma outra. vez, exatamente. Porque na comunicação você tem as duas faces, né? De quem comunica e de quem recebe a comunicação. Então, hoje, a gente tem uma coisa que a gente desenvolveu. Uma vez, em alguma coisa que a gente participou, a gente ouviu um casal falando que quando eles estão assim, era um casal que viajava para fora, ficava em lugares assim, com muita gente, em parques da Disney, coisa que a gente não era, acho que não era nem casado, já éramos casados. E ele falou assim, a gente tem uma forma de se comunicar em público pra gente se encontrar rapidamente. E ele fazia um assobio, né? A gente tem essas Meus filhos já sabem. Ele fazia um assobio. E a gente pegou aquilo. Então, por exemplo, para nós no casamento,
isso foi muito importante, porque às vezes a gente tava, por exemplo, no mercado, ela num corredor e eu no outro. Só que tem mercado que é pequeno, tem mercado que é gigante. Verdade. E ao invés de ficar andando no mercado um montão, eu parava num ponto e fazia o assobio que só eu e ela sabemos entender. E ela já aparecia no meio do corredor, a gente transmitimos isso para os nossos filhos. Hoje a gente pode estar em qualquer lugar, a gente faz o assobio, é o mesmo que eu faço, o mesmo que ela faz. Quando a gente faz, eles todos param. Meu pai tá chamando, minha mãe tá chamando. Isso não é uma fala, não é nada. Eu não aprendi, eu sabia. É só uma forma de comunicação. É verdade, Então, a gente precisa aprender a se comunicar. Então, por exemplo, tem momentos que eu chego em casa, que ela olha pra mim, o fato de eu chegar... A forma como eu abro a porta de casa comunica algo. Sim, com pisa. Ela sabe se já tá chegando o abençoado Ou que passou na tormenta, na tempestade. Ou abençoado. Ela já sabe se eu... Hoje não deu bom, não. Ela já sabe se é o atribulado que tá chegando ou é o abençoado. Então, verdade. a forma como, por exemplo, eu sento à mesa na hora da refeição, ela já sabe. E isso com ela é a mesma coisa. O dia que ela tá mais assim, ríspida, que ela dá uma resposta pro João, por exemplo, o João fala: ih, mãe, a senhora tá estressada hoje. Por quê? Já sabe que teve uma alteração na comunicação. verdade. E assim, a comunicação, quando ela é feita de uma forma contínua, quando você muda qualquer coisa, você mostra rapidamente que as coisas não estão bem. Então, até quando você quer mostrar que você não tá bem, você tem uma forma de comunicar. Sim, com Verdade. Né? certeza. Tem gente que fica quieto, tem gente que entra em silêncio, tem gente que começa Ficar a irritado. bater, bate porta, Isso, essa joga comunicação coisa. não verbal é muito peculiar das mulheres, né? Então, assim, e às vezes o problema não adianta só dar sinais de comunicação. Sim. É isso aí. Você precisa aprender a falar exatamente o que é que você tá querendo. Porque realmente tem gente que é desligado, né? A gente atende casais que, poxa, eles estão em conflito. Você fala assim: pastor, a gente precisa sentar pra conversar, que o negócio tá feio. E aí começa a falar. Um fala, o outro fala. Acaba a conversa, a mulher fala assim: mas era isso que você queria? A gente não abre a boca. Porque o que ele queria falar pra mulher, ele acabou falando na nossa frente. Exatamente. E não falava em E não era necessário, né? Teria resolvido lá, tava tudo em paz. Era só a comunicação. Só a comunicação, é verdade. Então, a comunicação é o pilar fundamental das relações humanas. Como é que você fala lá da linguagem de amor? Que são formas de comunicação lá do livro, lá da Tem ato de serviço. ato de serviço, presente, Isso, toque verdade, físico, verdade. Tempo de tempo qualidade. de qualidade. Isso é uma coisa muito interessante que a gente ministra muito na igreja, que é muito necessário o casal conhecer. Se conhecer, verdade. Por quê? Porque às vezes ele acha que ele vai levar presente para ela. E ele vai falar: pastor, eu preciso conversar porque nós estamos num conflito aqui, pastor. Pensa numa mulher ingrata, pastor, eu trago presente para ela constantemente. Mas a linguagem de amor dela não é essa. É tempo de qualidade. Ela só queria que eu sentasse um pouquinho com ela e a gente ficasse ali, vamos ver um filme na Netflix. Era muito mais barato, tava tudo em paz, tava tudo tranquilo. Mas pelo fato de eu não conhecer e a comunicação ser ruim, acaba gerando esse estresse. E o duro é que a falta da comunicação, o senhor disse algo muito interessante, que às vezes tem pessoas que não falam. E isso é ruim porque ele já viu isso lá, talvez uma mãe ou um pai. Semana eu estava falando com a Alessandra que eu vi um podcast e o rapaz estava falando algo muito interessante. E você vê que é uma repetição de padrão e uma falta de comunicação. Ninguém quis perguntar, né? Falei para você essa semana... O marido chegou em casa, a mulher assou um peixe, mas ele tirou a cabeça do peixe. E aí ele falou: mas por que você assa o peixe assim? Eu falei: não sei, minha mãe fazia assim. Vou perguntar pra sua mãe. Foi na mãe, a mãe falou: não sei, a avó fazia assim, vamos na avó. Chegou na avó, a avó falou: não, é porque meu fogão era pequeno, não cabia a travessa toda, então eu cortava a cabeça, fazia o peixe ali e resolvia o problema. Gente... Ninguém Se investiga, né? interessou em saber Mãe, o por porquê. que a senhora fez? Não, eu repeti o padrão. E isso é muito perigoso pro relacionamento. Você falou algo interessante, né? Você vê, ninguém perguntou. É? Teve um que parou para perguntar. Por quê?
E a gente né? não gosta E a de gente- pessoas que perguntam. Uhum. Porque a gente aprendeu que quem pergunta é questionador e rebelde. É. Uhum. Então, quando um pai tem um filho que pergunta por quê, tem hora que numa determinada fase da infância é porque eu sou pai e acabou. Uhum. Uhum. Mas eu não posso mais falar assim com meu filho que tem Sim. 17 anos. Verdade. Pai, eu posso ir? Não, não vai. Por quê? Porque eu não quero. Peraí, filho, pai. Principalmente nessa isso aí. geração de Então, assim, hoje, né? a gente hoje, a comunicação, ela precisa ser bem feita. Exatamente. Porque assim, ó, vocês, até na nossa relação com Deus, vocês pedem e não recebem porque pede pedem mal. Ou seja, tem um erro de comunicação. Exatamente. Então, tem um erro de comunicação. Então, todas as coisas que a gente sofreu até hoje como casal foi justamente por erro de comunicação. E o diabo, como é que o diabo trabalha? O diabo ele trabalha adulterando as ondas de comunicação Uhum. para que haja interpretação errada. Sim. Então, se você falar assim, você é linda, hein? Eu tô falando pra você. Você tá falando uma verdade. É, mas a Mas a forma... forma Mas a errada. forma. Uhum. Então, o que a Marli falou do negócio do WhatsApp lá, se você mudar o tom, mudar a forma, Sim. a Tem velocidade. até uma história, né, de um pastor que ele falava que um dia a esposa chegou e falou assim pra ele: Olha, você tem que ir em tal lugar, pegar tal coisa pra mim, fazer não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou: Amor, você tá mandando em mim. Da forma que você tá falando, você tá mandando em mim. Foi o pastor Aí, Juscelio que fala isso, né? aí ela chegou e falou assim: Certo. Ela voltou. Aí ela: Então, amor, você vai ter que passar lá naquele lugar, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Ele falou: Não, você só adoce com a voz, você continua mandando em mim. Top, Então, top. então assim, às vezes a comunicação, ela não é trabalhada. E eu tava dizendo esses dias pra Marli que eu percebo que a gente é treinado para um trabalho. Então, por exemplo, nós vamos começar a trabalhar numa nova empresa. Então, antes de começar a fazer aquele trabalho, a gente passa por um treinamento na empresa, não é? Verdade. A gente vai conhecer o equipamento que a gente vai usar, o programa, o software, o que a gente precisa fazer. Então, a gente passa lá, já começa a receber o salário, Verdade. mas a gente fica 2 meses, 3 meses como um trainee Sim. antes de assumir a posição. A gente vai fazer tirar a habilitação para dirigir o carro. A gente tem agora, na minha época, talvez na sua na também, nossa, né? A gente fazia uma aula, já ia lá e já podia fazer a prova. Agora não, meu filho vai fazer agora, mês que vem, 18 anos, e já foi fazer uma pesquisa de como funciona. Agora você tem que ir lá, são tantas aulas, demora 3 meses para você tirar a habilitação. Então, antes de dar, o que eu acho certo, porque tá sendo treinado para Sim. dirigir. Pra Sim. aquilo. Só que a gente não faz isso pro casamento. É. A gente não faz isso pro casamento. A gente não treina os nossos jovens para entrarem no casamento fazendo perguntas. Então, a gente fez um curso de noivos e a gente começou a fazer algumas perguntas, né? O que você espera do teu marido? O que você espera da tua esposa, né? E eu vi algum pastor fazendo isso uma vez, que ele deu um questionário para o noivo com várias perguntas. E deu um questionário para a noiva com várias perguntas, né? E aí depois trocou, porque olha bem se é isso que você quer, porque ele já está comunicando o que ele espera. Exatamente. Então, às vezes a gente não tem essa fala bem feita em Eu uma quero ter estação. 5 filhos, você 2. Pois Eu é. quero morar no campo, na cidade. Ó, uma das coisas que foi Verdade. muito importante no nosso casamento, com essa clareza que eu tinha dos meus 13 anos, eu sempre disse pra ela, um dia eu vou ser pastor, um dia eu vou ser um homem de Deus, um dia... Eu não sabia bem o que eu ia ser, assim. Sim. Mas na minha forma de enxergar as coisas, porque Paulo fala, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente tenta explicar com base naquele conhecimento atual que a gente tem, né? Então, tudo que eu conhecia era o ministério pastoral da igreja que eu congregava com os meus pais na época. Então, eu falava assim, um dia eu vou ser pastor. E assim, eu não sabia a minha movimentação como ia ser. Só que, pra mim, era muito mais do que ser um pastor. Era muito mais... Eu sabia dentro de mim que ia ser algo muito mais amplo. E eu sempre deixei isso claro pra ela. Sempre. Sempre deixei. Quando a gente foi casar, meu tio fez o nosso casamento.
Ele marcou uma reunião com a gente na casa dele e ele levou a gente no quarto dele, né? Eu lembro até hoje, colocou a gente sentado na cama dele e falou assim: eu tô trazendo vocês aqui no lugar mais íntimo da minha casa. E eu quero que vocês entendam agora. Ele começou a falar algumas coisas, aí ele perguntou pra Marli: Marli, você sabe que o Luiz ele tem um chamado desde a infância. E ele quer de verdade servir a Deus. E pode ser que um dia ele pare de trabalhar. Não te dê o futuro que você quer, assim como uma mulher que sonha. Porque, cara, Lógico. muda tudo, né? Muda mesmo. Muda tudo. Eu não creio no ministério falido, em pastor passando necessidade. Não creio em nada. Mas naquela época não era a realidade que eu tinha ao meu redor. Sim. Então, ele falou pra ela: ele já deixou isso claro pra você? Sim, ele já deixou isso claro. Nós estamos falando de 22 anos atrás. Foi um ano antes da gente casar, quando a gente anunciou o casamento. Hoje, 21 anos depois, aconteceu exatamente aquilo que a gente falava. Eu parei de trabalhar como advogado. Hoje eu trabalho muito mais como pastor. Minha agenda é muito mais intensa. Meus finais de semana, se eu fosse só um advogado, eu tinha final de semana, sim, eu tinha tudo. Mas assim, tudo. então assim, quando a gente tem clareza na comunicação, as dores não acontecem, né? Sim. Então, até falei pra ela, sábado agora eu fui ministrar numa igreja, e eu saí, você tava num compromisso, né? Eu ia sair Com pro os filhos. compromisso. E eu tava em casa, e um casal me pegou porque eles foram me acompanhar na ministração numa igreja lá na Zona Sul. E eu tava descendo o elevador do prédio, e um vizinho me encontrou, e falei: ei, pastor, já vai pra igreja? Todo mundo sabe no condomínio que a gente é pastor. E eu falei: vou, mas eu não vou pra minha. Eu vou pregar numa outra igreja. Na nossa é só de domingo e quarta. E aí ele olhou e falou assim: ai, que legal, cara. Vai lá, que eu tô indo pra sauna. E assim, bem na hora que eu tava indo pra assim, ai. E aquilo me fez refletir sobre o fato de você ser feliz nas suas decisões. Porque quando você tem clareza na sua comunicação, ninguém te cobra, ninguém te coloca na parede, você não se sente triste, você não se compara com ninguém. Então isso foi muito bom, porque ali eu pude, assim, de uma forma muito simples, experimentar uma verdade, porque hoje tem pessoas que sofrem. Então, exatamente. porque não sabem, não tem clareza, né? Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Isso é muito interessante, né? Porque assim, quando você tem certeza do seu chamado, da sua identidade, né? Do propósito que Deus tem para sua vida, essa questão da comparação, de você ver as pessoas, o que acontece com as outras pessoas, isso não é importante para você, né? O fato das pessoas estarem fazendo isso, ou as pessoas estarem fazendo aquilo, isso não é importante para você. Isso é aquele negócio assim, cada um na sua, você escolheu isso pra sua vida. E ok, tá tudo bem, mas eu escolhi isso pra minha. E pra mim tá tudo Tudo bem. Independente que você agora tá indo pra sauna, ou que você vai tirar férias, né, vai viajar com a sua família, porque pra gente, pra nós que somos pastores, a gente tem aquele período, né? No máximo 2 vezes por ano, né? No máximo 2 vezes por ano. Mas nossos filhos têm um retiro, eles vão junto. Tem um negocinho lá, encontro de pastores, eles vão juntos. Eles desfrutam de forma diferente, né? Exatamente. E pra eles, eles ficam até ansiosos esperando. Vai ter o Exato. retiro aí. Pra eles tá ótimo, tá ok. A gente só o fato da gente sair, mas tá envolvida naquele ambiente que eles gostam, né? E aí, pastor, eu queria te fazer uma outra pergunta, porque você lidera mulheres, né? E a gente falou aqui sobre a comunicação verbal, a comunicação não verbal. E a gente sabe que, assim, pra mulher, ela é muito mais fácil ela se comunicar de forma não verbal, né? Por exemplo, o marido fala assim: o que foi? Foi nada. Aí ela vai lá e bate a porta, vai pra cozinha, bate a porta da geladeira, bate a porta do armário, né? E ela tem essa comunicação não verbal. Talvez por entender que aquele não é um momento de se falar, que realmente, né, tem um momento para se falar, mas também os móveis da casa não... Acaba comunicando, né? De alguma forma ela tá comunicando. Quem não tem culpa tá... Não tá falando com a boca, mas tá falando com o corpo. Exatamente. Isso acaba incomodando, porque é isso... o posicionamento dela dentro de casa também está comunicando. Mas tem uma outra situação que acontece muito, que é a forma do tratar, né? A forma do marido tratar a mulher, da mulher tratar o marido. E
constância que isso acontece, as pessoas não sentem mais. Eu não, por exemplo, não me incomodo mais que meu marido me fica falando, reclamando de mim, reclamando da minha aparência, reclamando às vezes da minha voz, reclamando da forma como eu me visto, reclamando como eu faço a comida, como eu cuido das crianças. E aí você vai absorvendo tudo isso, e isso passa a ser normal, e não é normal, né? O que a Bíblia fala sobre isso, sobre o tratamento do homem com a mulher e da mulher com o homem, né? Então, você falou algo interessante, né? Que a mulher tem uma forma de comunicar e o homem também tem uma forma de comunicar. E reagir a isso, né? Sim, Eu aprendi esses dias algo muito interessante. O homem, ele tem uma forma de trabalhar sob pressão que a mulher não tem. Quando existe uma pressão, a mulher fala muito. E o homem se cala. E isso é o maior dos conflitos dentro da casa, né? Porque a mulher ficou vendo aquele homem. Será que ele não tá... Será que ele tá indiferente? O que que tá acontecendo? Ele precisa falar e a mulher vem e fala. E a gente tem essa característica de ser mais falante. Ainda que eu sou menos falante lá em casa, né? E isso também se deve tomar cuidado. Porque às vezes o fato de você ser menos... Não falar, entra no que você falou. Ela acaba ficando indiferente, vai se afastando, porque ela já recebeu tanta crítica que ela criou um muro de proteção para não mais comunicar aquilo que está incomodando. Isso também é um perigo. Mas, de fato, na maioria das vezes, acontece muito isso. A mulher fala, porque a pressão faz ela falar e a pressão faz o homem calar. E aí, como mulher, agora falando como mulher, a gente tem que fazer essa leitura desse ambiente, né? Para saber a hora certa de falar, a forma certa de falar, porque às vezes, de fato, precisa de sentar e sim, saber o que está acontecendo, né? Por que você está desse jeito tão calado? Por que você... Eu costumo falar isso pro Luiz, quando o Luiz está calado e respira mais fundo, eu sempre falo para ele, o que aconteceu? Tá tudo bem? Abre o coração. Tá de mau humor, né? Porque assim, eu quero também poder contribuir como uma sabidificadora, o que eu posso fazer. Porque também, se eu não falar, se eu não perguntar, como é que eu vou saber? Sim. E se eu deixar para lá, né? Vai ser isso mesmo. Porque às vezes o homem até consegue... Só deixar ele lá quietinho, vai passar. Mas eu também preciso mostrar o interesse de saber o que está acontecendo para me poder contribuir com aquilo. Porque a convivência vai ser boa se a gente conseguir estar bem, né? Sim, Então, com certeza. só também ficar calada e não falar nada, isso também é ruim para a mulher, né? Porque ela precisa, de fato, saber. E tem um versículo, eu acho que é em Efésios, que fala que a gente precisa abandonar a verdade e abandonar a mentira e pegar a verdade. E eu tomo muito isso. Por que acontece? O que é esse abandonar a mentira? Às vezes são comunicações que a gente recebe aqui na nossa mente, né? Às vezes o marido falou algo e a gente se ofende, a gente pega aquela ofensa, aí é uma isca que Satanás começa a mandar dardos para nossa mente. Ah, tá vendo? Você faz e... Ele é assim, ingrato, ele não tá falando, ele não te elogia. São mentiras que a gente precisa abandonar também. Porque é uma forma que a gente, às vezes, recebe a comunicação errada. Então, a gente precisa se posicionar também para contribuir. Para que a gente abandone a mentira e pegue a verdade. Porque a verdade, ela é uma construção. Sim. Né? Porque o que faz a mentira? Ela faz a nossa justiça própria vir à tona. E a justiça própria, ela cheira mal. Sim. Então, se a gente começa a sempre estar na defensiva, não, é desse jeito, é dessa forma, realmente é isso que ele deve estar pensando, a gente começa a construir armas contra o casamento. Então, a gente precisa também se colocar numa posição. Não, eu preciso abandonar essa mentira. A mentira não pertence a mim. Agora, a verdade de Deus, sim, eu preciso abraçar. Qual que é essa verdade? Eu preciso servir meu marido nisso. Eu preciso me render a isso para que eu possa contribuir para, às vezes, um comportamento que ele tem, uma forma que ele tem de se expressar, que não é boa para o casal. E não é só aceitar, eu sou assim, vou morrer assim. Não. Em Cristo, a gente... diariamente está sendo moldado, está sendo reconstruído, e a gente precisa entender, o evangelho nunca foi um evangelho para a gente passar a mão e falar, não, tá bom, fica assim, não, a gente precisa todo o tempo estar se deixando ao Senhor fazer a gente morrer para si mesmo, fazendo com que a vontade dele seja feita. Então, acho que muito é disso, sabe? A gente buscar no Senhor essa forma de falar no momento certo, de se posicionar no momento certo, e também não deixar essas mentiras virem no nosso ouvido, construindo uma comunicação que não é, de fato, o que ele está falando. Às vezes, ele está querendo dizer totalmente ao contrário.
né? A gente viu esses dias um videozinho que parece engraçado, mas às vezes é isso mesmo. A gente tem uma forma de comunicar e o esposo tem uma forma de receber. E a esposa chegava e falava assim pro marido: ai, amor, o que você acha a gente ir num shopping, tomar um café, ir pro cinema e depois a gente jantar alguma coisa? Aí da cabeça do marido: ela quer gastar dinheiro, ela quer gastar dinheiro, ela quer gastar dinheiro. Então, às vezes não é isso que ela tá querendo comunicar, mas na cabeça do homem que tá formatado com Ela mentiras, tá querendo, ter um tempo de com qualidade. mentiras, exatamente. porque são mentiras que vão vindo. A gente sempre tem a forma de julgar o outro pela forma com que a gente acha que é. Então, a gente precisa nessa construção, sabe? De um fundamento bem solidificado, começar a parar e pensar: poxa vida, será que de fato é isso mesmo? Deixa eu perguntar, deixa eu acalmar. Daqui a pouco eu chego e eu pergunto, né? E eu também mostro que aquilo me incomoda, que aquela forma com que ele reage me atinge. Isso não é legal pro relacionamento. E eu sempre falo para as pessoas, uso tanto na igreja quanto na vida profissional, eu falo para eles: toma cuidado, porque não são as respostas que mudam o mundo, mas sim as perguntas. Então, pergunta bem elaborada, eu posso tirar muitas coisas aqui, a gente fazendo as perguntas corretas para quem sabe o que tem que responder. Você percebe que as pessoas, às vezes, elas perguntam, mas elas fazem de uma forma, por exemplo, às vezes o marido, ele olha para a mulher, vê que ela não está muito bem, aí ele poderia fazer uma pergunta com mais clareza: mas o que foi agora? Pronto, a pergunta não é essa. Meu amor, posso te ajudar em alguma coisa? O que aconteceu? Soa diferente. Então, a pergunta de qualidade, ela pode também te ajudar muito no relacionamento. Sim. Então, as perguntas vão mudar. E às vezes você pergunta de um jeito errado, que você vai receber também uma resposta que você não queria. Entendeu? Então... E aí, assim, é importante se posicionar, né? Porque tem muita mulher que vai deixando e não vai falando: ó, o jeito que você fala assim me incomoda. Eu não gosto quando você me chama disso, né? E aí vai deixando de falar, não tem essa comunicação, ela vai guardando aquelas mágoas, ela vai guardando. Então, para quem está nos ouvindo que tem essa dificuldade, tem que verbalizar. Não dá para deixar nada guardado, você tem que trazer à tona, você tem que falar. Pede ajuda pro Espírito Santo, né? Que a gente não sabe falar. Se deixar do jeito da gente, não vai sair coisa boa, vai dar ruim. Mas essa ajuda do Espírito Santo para te falar o jeito certo de falar. E também eu acho que essa parte de ceder do marido e da mulher, sabe? Do querer que as coisas funcionem, que às vezes a gente vê isso, a mulher lutando para melhorar as coisas e o homem dificultando. Vocês sentem isso também, que é mais uma procura das mulheres e uma dificuldade maior dos homens, ou vocês não sentem isso nesse processo de aconselhamento de casais? A mulher, ela fala mais, né, por natureza, né? Diz que cientificamente ela fala mais palavras do que o homem. É uma necessidade da mulher falar, né? Isso é verdade. Só que às vezes não é só falar, né? Tem gente que fala e não diz nada, né? Exato. Então, as demandas da mulher, elas são muito... O homem se resolve com pouca coisa, a verdade é essa. Verdade. Então, o homem, ele é mais minimalista, né? Ele não precisa de tanta roupa, ele não precisa de tantas cores, ele não precisa de tanta saída. Geralmente, né? Tô falando que todo mundo é igual, mas assim, no geral, a mulher é o contrário. A mulher, ela precisa de mais toque, ela precisa de mais fala, ela precisa de mais carinho, ela é a parte mais frágil da relação. Por mais que o movimento feminista não suporte ouvir isso, a gente nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus e a gente entende isso na prática, né? O dia a dia. Então, a demanda da mulher por falar, por questionar, por querer ser ouvida. Às vezes não é só falar também. Ela não quer só falar, ela só quer ser ouvida. Só que ela, para ser ouvida, ela precisa falar. Então, então é muito comum quando a gente vê essa demanda não sendo suprida, né? Até na área sexual.
Ah, isso é um ponto Então, importante. por exemplo, tem casais que não se dão bem sexualmente porque não falam. verdade. Exatamente. Uma das Uhum. perguntas que a gente fez, né, no negócio de noivos é quantas vezes você pretende fazer sexo por semana com o seu marido ou com a sua esposa? Tem que confrontar, porque assim, É. não fala. Isso mesmo. É. Não fala. Nós casamos virgem, eu e ela. Uhum. A gente não tinha experiência. Uhum. É uma das coisas que meus amigos falavam assim, né? Antes de casa, cara, como é que você vai ter certeza que você vai gostar dela na questão sexual? Se você. Eu falei, mas eu não tenho parâmetro. Assim, pra mim vai ser Boa. bom. Uhum. Tá bem? É verdade. Tipo assim, É. tem um Excelente. comparativo. É. Eu acho que é por isso que Deus é a favor Que seja de, assim mesmo. de que não seja diferente disso. É. Então, o cara, a mulher, ela experimenta situações por ser mulher muito mais cedo do que o homem. Uhum. Hormonalmente, de forma hormonal, É. ela é mais assediada, Uhum. né? Então, Verdade. muitas mulheres foram vítimas de abusos Sim. na infância. É. Não só sexual, mas abusos de toques indevidos, que fecharam a mulher. E assédios mesmo, né? Então, por É. exemplo, até nisso, quando o casal vai pra lua de mel e de repente vai esperando naquele momento da lua de mel o ápice daquela semana e não tem satisfação, a mulher se fecha, a mulher fica quieta, porque ela não comunicou Uhum. para o antes noivo e agora marido Sim. que teve um problema. Uhum. Ah, mas eu não quero falar do meu passado. Mas, cara, se você não falar, como é que você vai ter uma saúde no teu casamento, né? Então, tem coisas que a Marli consegue entender porque ela conhece o meu contexto. Uhum. Tem coisas que eu sei entender dela, mesmo que ela não fale, porque eu conheço o contexto dela. Nós já falamos sobre isso. Uhum. Então, quando a gente conhece, quando a comunicação é clara, quando a gente tem conversa, as coisas começam a funcionar, né? Eu acho que a máxima da comunicação é não presuma, pergunte. Né? Não suponha, pergunte. Isso aí. Porque a gente faz cálculos. Pô, será que aquele cara tá chateado comigo? É verdade. Uhum. É verdade. Será que minha esposa tá brava comigo? Não, às vezes ela só acordou e esqueceu de dar bom dia pra você. O que será que eu fiz, né? O que será que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa de errado? O pastor, Será que... né? Aí você vai construindo, né? Você vai construindo. Ah, será que foi aquele dia? Né? Aquele dia que... Aí ele passa e não vê... Não te viu. Aí você fala, nossa, tem alguma coisa errada mesmo, porque ele passou e não me cumprimentou. Nossa, e aí você vai construindo. Quando você vê, você já é refém dos seus pensamentos, cai naquele São as negócio. mentiras que precisamos abandonar. Exatamente. Eu vi o pastor hoje, o pastor Josué Gonçalves, ele postou uma frase que foi muito de Deus para nossa conversa. Ele disse: um dia perguntei à minha esposa o que a incomodava em mim. Sua resposta me ajudou a melhorar em várias áreas. A humildade nos faz crescer. Porque também tem outra coisa. Às vezes, por que eu não pergunto? Medo de ouvir o que eu não quero. Exatamente. Se eu te perguntar, você vai me conflitar exatamente onde eu não quero ser confrontado. E isso é um problema, porque enquanto eu não for confrontado, eu não vou conseguir melhorar. Nenhuma mudança acontece sem confronto. Exatamente. Então, assim, se você não tiver disposto a ser confrontado, Uhum. você não vai mudar. Então, Exatamente. se você quer mudança sem confronto, Esquece. não E existe. a gente vai ser tentado, né? Nas áreas que nós somos fracos, seremos tentados a não sermos fortes, Exatamente. né? Porque é uma luta constante mesmo, para não permitir com que a gente fale, para que a gente esclareça, para que a gente tenha unidade. E a Bíblia fala, né, que a verdade, ela liberta. Não só o conhecer Jesus, que é a verdade, mas conhecer a verdade sua verdade mesmo. É aquele negócio que cai naquele negócio que a gente falou, né, do conhecimento, do autoconhecimento. O você saber quais são as suas fragilidades, você saber quais são seus pontos fortes, porque Satanás, ele sempre vai potencializar Sim. alguma fraqueza sua. Ele sempre vai usar alguma coisa em você para potencializar, né? Lá no Éden, o interessante é que ele pegou a serpente, porque dos animais ela era mais
astuta, né? Então ele viu um ponto ali que ele podia usar, potencializou e da mesma forma como Deus nos dá dons e talentos e o Espírito Santo potencializa isso, né? E a gente desenvolve no Espírito Santo aqui as ferramentas que o Senhor já colocou em nós. Conhecer a verdade de quem nós somos já é um bom passo. A questão dos temperamentos, né? Porque uma coisa lá na igreja mesmo, a gente tratou vários casais que era assim, parece que ele faz isso pra me provocar. Ele tá fazendo isso de propósito e não é só o temperamento dele. Ele faz isso sem pensar. É uma coisa que ele faz. Eu vou até contar pra vocês rapidinho uma coisa que aconteceu com a gente no começo do nosso relacionamento, nosso casamento. Eu sou sanguínea e ele é melancólico. Só que a gente não entendia nada de temperamento. Né? A gente não tinha tido encontro de casais, aconselhamento de casais, não tivemos nada e entramos exatamente nisso. E aí eu limpei a casa, coloquei a água no balde, e aí terminei de passar pano, a água ficou no balde com o rodo lá dentro, o pano lá dentro, do lado da porta do banheiro. Ele é melancólico, então assim, o negócio tem que estar tudo certinho, tudo ajeitadinho, né? Tudo ali. E eu tomei banho, fui dormir, no outro dia eu fui trabalhar, depois, aí ele chegou e falou assim pra mim, você não vai tirar a água do balde? Você não vai colocar lá? Aí eu falei, ai amor, depois esqueci, eu vou tomar banho e eu já jogo lá. Me envolvi com outras coisas, não joguei. Ele foi trabalhar no outro dia pensando o que ele ia me falar se ele chegasse em casa e o balde ainda tivesse lá com água e com pano. Porque ele falou assim, não é possível, ela tá fazendo isso pra me irritar. E não era pra irritar. Quando ele chegou, ele falou, meu, não acredito, você vai deixar isso daí, até quando você vai apodrecer? Eu falei, meu filho, mas isso tá incomodando tanto você, meu amor, é só você pegar o balde, levar lá fora, despejar a água e pronto, resolveu o problema. Só que aí depois, aí ele parou, ele falou assim, meu, você acredita que eu tô remoendo isso? Ele ficou remoendo 3 dias. Por quê? O que você está acostumado? Você acabou de casar? A sua mãe já teria feito isso, já teria levado. Mas eu não casei com a minha mãe. Sim. E ele ficou aí que é o remoendo. problema, né? Do casamento São as novo. culturas É diferentes. você ficar falando, ó, Exatamente. minha mãe ia fazer isso. Ó, mas o meu pai ia fazer... Mas esquece, filho. Tá mais casado com o papai e com a mamãe. Tá casado com a sua Não, e é esposa. por isso que a gente precisa sair da terra, da parentela e da casa dos pais. Isso. São 3 Exatamente. níveis de desligamento, né? Total, Senão... é isso mesmo. Eu acho que isso é fundamental, porque tem muita gente ainda que se comporta assim, como se estivesse ainda na casa do pai, como se estivesse na casa da mãe, e não fala, e às vezes fala assim, sábado eu tenho que ir lá na casa do meu pai, tenho que ir na casa dos meus pais, e ela tá esperando que vá almoçar fora os dois juntos, mas ele ainda não conseguiu, ou ela ainda não conseguiu, né, se desvincular disso, sempre traz pai e mãe para as conversas, sempre, eu aprendi uma coisa muito, muito, que me ensinou muito, e eu repasso isso para as mulheres lá, você tem a sua casa, e o que acontece dentro da sua casa, você não pode ficar indo lá levar para casa dos seus pais, levando para a roda, para a mesa, porque depois você se resolve com seu marido. Eu acho que até o pastor Juscelio que deu uma aula sobre isso. E aí ele falou, só que a imagem do seu marido lá na casa dos seus pais fica danificada. Então, por mais que você resolveu a questão aqui, lá tem um negócio. Então, Ele qualquer fala coisa... até isso com os filhos. Às vezes você briga na frente dos filhos, você comunicou que a coisa estava ruim. Isso. E de repente vocês se acertaram, tiveram uma Tiveram noite uma noite maravilhosa. Uhum. Aí os filhos ficam pensando, meu Deus, qual foi o momento que eles se consertaram? É verdade. Exato. A gente não comunica o conserto, a gente só comunica a briga. É verdade, é verdade. E aí a gente queria, assim, que vocês trouxessem uma palavra para os nossos ouvintes, que estão, assim, com problemas de comunicação, de problemas de falta de comunicação ou de má comunicação. Então eu queria que vocês deixassem uma palavra para essas pessoas que estão nos ouvindo. Tem esperança ainda, gente? Tem esperança para eles? Eu, Sempre tem, no Senhor sempre tem, gente. a primeira coisa é a humildade, né? Uhum. De reconhecer. A gente só pode ser salvo quando a gente reconhece que está perdido. Verdade.
Então, é aquela história de antes do Waze. Como é que a gente se movia de carro antes do Waze, né? A gente achava as vias principais, precisava ir lá no Shopping Anália Franco. Então, você sabia mais ou menos como ia chegar e lá você pedia uma informação no posto de gasolina. Era assim que a gente fazia, né? Parava. E muitas vezes, o marido orgulhoso, achando que sabia chegar no lugar, passava a rua, dava a volta no quarteirão. Passava 2 vezes, 3 vezes. Na terceira, a mulher caía na besteira de falar assim, bem, a gente já passou aqui 3 vezes. Aí o cara bate no volante. painel, Eu sei o que eu tô fazendo. Falta de humildade. Sim. Aí depois de ter se cansado, ele para no posto de gasolina e o frentista fala assim, cara, essa rua da direita aqui, ó. É só você fazer a direita. Quando ele foi humilde de reconhecer que estava perdido, ele encontrou a salvação. Então, quando a gente está perdido na comunicação e a gente identifica que realmente, porque a comunicação é uma face do casamento, o fundamento é Cristo, né? Sim. Então, a gente não pode tratar o sintoma e a causa está danificada, porque tem casais que se comunicam muito bem e estão totalmente infelizes, porque estão em papéis equivocados, né? Uma das coisas que a gente tem aprendido é que quando as coisas estão desorganizadas, ainda que a comunicação esteja muito bem elaborada, você tem um ambiente de caos. Então, por que o inferno é inferno? Não é só porque Deus não está lá. É porque é um ambiente de caos, né? Tinha gente que não era para estar lá e está lá. Verdade. O que é um demônio? Originalmente é um anjo fora do lugar. Sim. Então, quando você tem excelentes comunicadores fora do seu papel, você transforma o lar em inferno. Então, por exemplo, quando o marido não exerce o seu sacerdócio, Nossa, o seu papel como marido, como pai, a mãe deixa de exercer o seu papel como mãe, como esposa, a casa, apesar de ter uma excelente comunicação, tá toda bagunçada, o que era para ser um lar se torna um inferno. Por quê? Tudo que está fora do lugar gera desordem. E desordem é o princípio do inferno. Então, primeira coisa, você precisa identificar. Se o problema é na comunicação, seja humilde. Isso aí. Seja humilde e procure ajuda. Tem gente que vai poder te ajudar. Sim. Primeira coisa que uma pessoa que está errando na comunicação fazer é perguntar. O que eu estou falhando? Seja humilde. Eu acredito que o segundo ponto é se a comunicação for melhorada e a situação não melhorar, aí você está com um problema de fundamento, né? E é muito importante a ajuda. Nós, como igreja, falo não nós aqui, né? Mas nós, a igreja de Jesus na Terra, ela cumpre um papel fundamental na sociedade. Hoje, tem um levante contra a igreja, mas a igreja ela cumpre um papel de restauração de famílias, de casamentos, de filhos com pais, pais com filhos. A gente cumpre vários papéis, né? Resgate de drogados, de um monte de coisa. Sim. Mas acho que o principal papel da igreja é fortalecer a família. Então, quando uma pessoa está conectada a uma igreja saudável, uma igreja que tem pastores saudáveis, que consegue falar, que consegue explicar, que consegue trazer fundamentos, isso já é um grande passo. Porque você acaba ali no dia a dia, pelas referências que você tem, pela forma, os ambientes que você frequenta, você sempre vai moldar você. Sim, É verdade. sim, Quando, ele vai te quando as mudar. pessoas chegam perto e começam a ver a forma como o pastor trata Sim. a senhora, como vocês se tratam uns Sim. aos outros, como vocês tratam os filhos, aquilo acaba ensinando. Ah, então eu posso comunicar assim também. Verdade. Eu acredito que uma coisa mais importante é a humildade. Reconhecer que está errado para poder ser salvo. Eu não sei se... Sim, concordo plenamente. Eu acho que para as mulheres eu daria esse conselho, né? Que realmente você abandone essas mentiras que às vezes vêm como engano mesmo, né? A Bíblia fala para a gente deixar de lado toda a ira, né? Toda palavra dura e tomar aquilo que é do Senhor mesmo, né? Então, quando a gente se coloca nesse lugar, a gente vai servir muito melhor na comunicação, vai servir muito melhor a comunicação com os filhos, com o marido, aonde você está inserida, o Senhor vai contribuir muito, porque Ele é a base de tudo, como o Luiz disse, né? Ele é o fundamento. Então, se Ele é a base de tudo, você tem Ele, o fiel
ajudador dentro de você, o próprio Espírito Santo, para te conduzir, para te orientar e sustentar você nessa jornada de se comunicar melhor. Amém. Gente, muito obrigada. Foi um papo muito esclarecedor, né? Pode ser que a gente até marque um segundo, né? A gente soltar esse daqui. Se o pessoal tiver outras dúvidas, a gente marca novamente para a gente vir trazer as perguntas deles, né? Como a gente pode ajudar como igreja, né? Nosso papel é esse, ajudar essas pessoas, socorrer essas pessoas. Mas eu quero agradecer vocês pela presença, por esse tempo que vocês, né, dedicaram aqui pra gente, que o Senhor possa abençoar e retribuir vezes 1000. E eu quero pedir também que o Senhor deixe as redes sociais, endereço da igreja, como que as pessoas podem encontrar a Igreja Virtude, conhecer a Igreja Virtude. As redes sociais de vocês também. Meu Instagram é @luispauleite, o da Marli, É uma Marli Henriques. Marli Henriques. A igreja, Igreja Virtude SP. E ali tem todas as informações. Nós estamos aqui no bairro da Vila Prudente, né? Rua Orfanato, 1280. E lá nas redes sociais tem todas as nossas informações. Eu agradeço muito ter conhecido vocês e a gente sabe que esses encontros não são aleatórios, né? Sempre, de alguma forma, o Espírito Santo usa oportunidades para conectar a gente. Então, pastora, muito obrigado por nos receber. Obrigada. Né? A gente que agradece. Deus abençoe vocês. Para nós foi uma honra, um prazer. Você que assistiu isso, reflita um pouquinho também no seu relacionamento, não só no relacionamento com família, mas com filhos, por onde você passa, a gente sempre vai se comunicar de alguma forma. Então, que Deus possa ter ministrado no teu coração, assim como ministrou no nosso coração aqui nessa mesa também. Que Deus te abençoe. Lembrando que você pode abençoar alguém, envia para alguém que você conhece, tá bom? Divulga bastante essa mensagem que Deus preparou para nós nesse dia. Deus abençoe a todos vocês, pastores. Deus abençoe, um carinho que nós temos por vocês já é muito grande. E voltaremos outras vezes aqui em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos Até a próxima, vocês. Deus abençoe, gente. pessoal. Tchau. Valeu. Glória a Deus.